No Rio de Janeiro, segue até sexta-feira a segunda rodada de reuniões ministeriais do G20. O Brasil, que está na presidência do grupo até novembro, fez nesta quarta-feira o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome. Segundo o governo Lula, a proposta prevê a criação de uma vitrine de políticas públicas e programas desenvolvidos para o combate à desigualdade e à pobreza. Ainda de acordo com a gestão petista, de um lado estarão os países dispostos a financiar essas políticas e, de outro, os países dispostos a adotar esses programas para erradicação da fome. No evento de hoje, os integrantes da Força Tarefa Ministerial aprovaram a criação da aliança. Lula participou do encontro. No discurso, o presidente prometeu tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. No país, aproximadamente 8,5 milhões de pessoas enfrentaram a fome entre 2021 e 2023, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, divulgados hoje. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação global de bilionários como uma das formas de arrecadar recursos para o programa. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. Aí, Piotr, começamos essa rodada com você. O que você destaca? Tem a fala do Lula sobre a questão da pobreza e agora o ministro Fernando Haddad querendo, mais uma vez, vem com essa história, essa conversa de taxação dos super ricos e aí não pode reclamar da enxurrada de memes nas redes sociais depois. Vou começar com o Haddad. Tudo que é efetivo para resolver a pobreza, o governo foi no sentido contrário. Em parte até o Haddad tentou, mas não teve nenhuma autoridade intelectual para convencer o Lula. Agora, parece, pelo menos já anunciou 15 bi de corte, o dado dessa semana, está prometendo mais quase 26 bi para o ano que vem, para, digamos, colocar as contas do governo dentro do que prevê o arcabouço fiscal, que o próprio governo colocou em votação, fez aprovar, usou dinheiro para comprar parlamentares, ou seja, comprar, ou sei lá, o jeito que eles costumam chamar, mas liberou emendas à vontade para ter apoio parlamentar e que ele mesmo já furou recentemente. Mas vamos lá. Inflação baixa, dólar não explodindo, ou seja, não desvalorizando o real, isso ajuda as pessoas, inclusive as mais pobres. Porque é simples. Se o governo, por exemplo, vamos pegar o dado da saúde, eu gosto de citar o dado da saúde porque esse país, parte da imprensa, toda vez que tinha uma mudança no câmbio, citava, isso está mais caro para ir para Disney, como se todo mundo fosse para Disney. Era uma alucinação. Mas vamos lá, começou a ficar um pouco mais madura a imprensa. Então vamos olhar para o caso que importa. Boa parte da compra do Ministério da Saúde é em dólar. Se o governo gasta mais para poder comprar a mesma coisa que precisa estar nos hospitais, no SUS, por exemplo, isso tira dinheiro do governo que poderia ser aplicado em outra área. Bom, é simples. Preço de combustível. Mesmo a Petrobras tentando segurar nessa nova gestão, que a Faria Lima, neste momento, não vê lá grandes problemas, também de uma forma hipócrita, bom, isso custa mais para a prefeitura, porque ela faz subsídio para manter a passagem, ou no carro que o sujeito tem, ou alguém vai achar que pobre não anda de carro, não tem nenhum carro. O próprio Lula disse que as pessoas compraram um carro lá atrás, ou o caminhão, o transporte, o preço, mexe na inflação da feira, porque esse país é movido a roda de caminhão, é movido a diesel, então é movido a caminhão. Quer dizer,
todas as coisas que podem realmente beneficiar as pessoas e que estão ao alcance do governo, porque dependem só de decisão dele, o governo ou protela ou não toma medida. Aí vem falar de taxação dos super ricos, isso não vai avançar e não depende só do Brasil também. Tem uma série de outras coisas. Vou agora ao presidente Lula para encerrar. O Lula não consegue avançar no discurso dele, é sempre essa coisa, ele explora as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes desse país, são massa de manobra num discurso populista que não ajuda absolutamente nada nem ninguém, e ele acha que isso vai dar voto para ele. Ele teve 8 anos no governo, a Dilma ficou quase mais 6. Qual foi o real avanço? Tudo baseado em algo que o governo brasileiro não podia controlar, o desejo da China por commodities. Porque na hora de reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais eficiente, o que obviamente faz com que o governo gaste menos para as despesas fixas, isso ajuda as pessoas mais pobres, ele só fez aumentar a máquina pública. Quer dizer, tem tanta evidência e ficam explorando o pobre. Isso é coisa de populista barato, mas mais que populista barato, é coisa de gente maldosa. Para de fazer isso e se concentra no que você pode realmente fazer para melhorar a vida das pessoas, como por exemplo o Plano Real, que estabilizou a moeda, que o governo Lula, aliás o PT na época foi contra. Ou qualquer redução do tamanho do Estado, que está demorando agora, que também melhora. Vamos falar sério? Augusto? Não, Ana, eu quero ouvir, Ana. Por favor, ele diz que a fome tem rosto de mulher E voz de criança, exatamente. Eu queria te ouvir nessa descrição aí de Lula a respeito da fome. E só um parênteses, estava lá Janja da Silva ao lado, no meio, né, do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. O Silvio tá rindo lá, ó, porque é impossível não perceber ela ali no meio dos dois, né? Porque agora ela tem credencial de chefe de Estado para as Olimpíadas, né? Está no aquecimento, né, para disputar a prova. Não é? É credencial depois de perturbar o Comitê Olímpico Brasileiro, de causar um estresse interno no Comitê Olímpico Brasileiro para conseguir a credencial de chefe de Estado, ela já está se sentindo, olha lá, ó, uma verdadeira chefe de Estado. Esse discurso, né, de continuar taxando os super ricos, é o que vocês vão ouvir agora também no próprio discurso da Kamala Harris nos Estados Unidos, porque isso faz parte de uma agenda da extrema esquerda. Taxar os super ricos, que a riqueza ela é limitada, não existe isso, a riqueza não é limitada, e é impressionante como eles poderiam estar estimulando as pessoas a se tornarem pessoas ricas, a ajudar nessa cadeia, nesse efeito cascata de se tornarem empreendedores, independentes, ajudar, né, nessa engrenagem no sistema de empregos. Não, eles demonizam exatamente aqueles que enriqueceram. Só para trazer um dado aqui, pegando esse gancho do Piotr e até já jogando para ele. Esse mesmo discurso do Haddad, que nós ouvimos nos Estados Unidos, igual, é copiar e colar, absolutamente igual esse discurso. Eles foram em cima do Elon Musk. E o Elon Musk, em 2022, ele pagou de impostos 11 bilhões de dólares. O problema não é a quantidade de imposto, é como os governos usam esses impostos. E o Elon Musk vem exatamente questionando isso. 11 bilhões de dólares Elon Musk pagou. E aí, agora, ontem ele foi no X e disse o seguinte, que a dívida nacional, né, o déficit nos Estados Unidos, que agora já soma 1 trilhão e 14 bilhões de dólares, 76% do imposto de renda que é pago vai diretamente para pagar os juros dessa dívida do déficit da dívida americana. Então, a questão, como que você continua crescendo um governo como o próprio governo brasileiro, só cresce, mais ministérios, mais programas, e não tem exatamente o que o presidente Bolsonaro, através do Paulo Guedes, popularizou, a curva de Laffer. Diminuam os impostos, isso vai gerar mais renda exatamente para o governo, para que isso volte para esses programas sociais. Então o problema não é taxar os super ricos, o problema é taxar os super ricos, os pobres, a classe média, a classe baixa,
e gastar o dinheiro de uma maneira absurdamente irresponsável, como muitos governos do mundo vêm gastando, principalmente o nosso. Augusto. O que se pode esperar da reunião de uma quadrilha? É disso que se trata. Nós não podemos esperar a verdade de um noticiário da Globo. Não dá para você esperar que aí eles não mintam. O Lula lançou o programa Fome Zero em 2002. São 22 anos. Em 2010, ele disse que a fome tinha acabado e começou a dar palestras vedadas a jornalistas, explicando como é que ele tinha acabado com a pobreza no Brasil. Em 2015, para chancelar essa falsidade, né, essa fantasia, a Dilma diz que só não tinha acabado completamente com a miséria porque havia miseráveis isolados, que eles não conseguiam, como tribos na Amazônia, né, tribos indígenas, não conseguiam contato com miseráveis. Ela chegou a dizer isso. Eu via na esquina, né, na esquina da rua onde eu moro, todo dia, esses miseráveis que a Dilma não enxergava mais. Acabou a pobreza no Brasil. Agora ressurgiu porque foi o Bolsonaro também que criou esses milhões de pobres. Essa economia que eles estão fazendo de 15 bilhões, isso aí é troco do petrolão. Eles estão querendo taxar os super ricos, basta não devolver o dinheiro roubado pelos empreiteiros e pelos Joesleys da vida, como eles estão fazendo. Basta que o governo roube menos, não roube tanto. Basta que não desperdice tanto. Agora, taxar os super ricos tem que pegar essa turma toda que está reunida aí e mandar pagar mais. Tem que pegar os amigos do Lula, como Joesley Batista. O governo está devolvendo dinheiro para essa turma, com a ajuda do Ministério Público e do Supremo. Está devolvendo dinheiro. Como é que fala em taxar? Querem taxar a classe média, como sempre, aqui, porque não dá mais para tirar dinheiro de pobre. E o Lula não quer acabar com a pobreza porque ele precisa dos pobres desinformados para se eleger. É isso. Então eles estão mentindo e estão esbanjando cinismo e lendo discursos escritos por outros. O Lula, imagina, você vai ocorrer a ele rosto de mulher, como é que é, voz de criança. Imagine se o Lula pensa nisso quando ele faz as viagens desnecessárias da lua de mel com a Janja. Aí só tem falsário, tá? Só tem vigarista. E onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Como que converte audiência em dinheiro? Por exemplo, se você aprender a fazer corte de vídeo na internet, você vai pegar isso e vai conseguir monetizar. Se você pegar notícia hypada e usar ela imediatamente, você vai converter a audiência em dinheiro. O problema é que as pessoas não sabem fazer isso. O fato delas não saberem fazer isso, elas usam a internet da forma errada. E aí vocês podem muito bem pegar o que esse cara carrega, o que eu carrego, o que algumas pessoas que andam com a gente carrega, para você carregar isso também.